Vamos lá, gente. Seguindo aí, vamos falar hoje de iter criminis, mais um tema relacionado aí ao fato típico ainda. E todos esses itens que nós estamos tratando, apesar de relacionados ao fato típico, eles estão todos eles atrelados à conduta, né? Portanto, todos esses itens referem-se à realização de conduta por parte do agente. Então hoje, iter criminis ou caminho do crime, ou seja, para se praticar um crime, percorre-se obrigatoriamente um caminho. Então, veja, esse tema, iter criminis, ele está relacionado às etapas que o sujeito, o agente, realiza, né, ao concretizar um plano criminoso, para ficar mais fácil vocês entenderem. Tá? O iter criminis, ele se inicia com a análise da cogitação e ele termina com a análise da consumação, ok? São as chamadas fases do crime, mais conhecido como iter criminis, tá bom? Então vamos lá. Quais são as fases aí do crime? Tá? Nós temos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. São 4 as fases que o sujeito percorre para cometer um crime na sua forma consumada, ok? Então vamos analisar cada uma dessas fases: cogitação, preparação, execução e consumação. De início, já deixo claro para vocês, já adianto a vocês, que a cogitação e a preparação, em regra, são fases consideradas para o direito penal como impuníveis, ok? Portanto, não há crime nessas 2 primeiras fases, mas vamos analisar porque na segunda, às vezes, há, tá? Então, vamos lá. Primeira fase do crime é a chamada, ou do iter criminis, é a chamada de cogitação. Esta sempre fase impunível do crime, ou seja, o direito penal não se interessa pela cogitação. O que vem a ser a cogitação? A cogitação é uma ideia que ainda encontra-se interiorizada na mente do agente. Portanto, ele ainda não exteriorizou aquele pensamento. A cogitação é o pensar na prática do crime, tá? E, portanto, pensar em cometer um crime não é juridicamente um crime, tá? Para quem aí, e quase todo mundo tem uma determinada religião, o pensar em cometer crime pode até ser pecado, tá? Mas não é crime de forma alguma, tá? É difícil a sequência dos nossos vídeos aí, em decorrência da minha tosse alérgica, mas vamos tentar aqui aos pouquinhos avançar. Se não for possível, a gente vai ter que encerrar em breve, tá? Está cada dia pior o negócio aqui. Então, vamos lá. Então, tranquilo, cogitação é uma fase impunível porque é o pensar, é aquilo que encontra-se na ideia, na mente do agente e, portanto, o direito penal não se interessa por isso. Ainda bem, né? Porque se o direito penal se interessasse por isso, todos nós estaríamos cometendo crime, porque todo mundo já pensou em fazer algo ilícito em algum momento da vida. Vamos lá. Segunda fase do chamado iter criminis aí é a fase de preparação. Em regra, fase também impunível. Tá? O que significa isso? Na fase de preparação, os atos considerados preparatórios são impuníveis por determinação do artigo 14, inciso 2. Dá uma lidinha no inciso 2 do artigo 14, vocês vão ver que o legislador usa a seguinte expressão na formação deste inciso. Ele diz lá, iniciada a execução. Então, ele diz que o crime só é tentado se iniciada a execução. Logo,
Você extrai daí a situação de que a cogitação nunca será considerada crime e a preparação também é uma fase, em regra, impunível por determinação do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Mas cuidado, por que eu falei em regra, ela é uma fase impunível? Veja, excepcionalmente, pessoal, a fase de preparação, ela pode ser, sim, considerada crime, tá? Então, veja, como regra, tá? Como regra, a preparação é fase impunível. O direito penal não se interessa por ela. Mas, excepcionalmente, pode ser crime nos chamados casos de antecipação da tutela penal. Na antecipação da tutela penal, a preparação já é fase de crime, propriamente dito, tá? A antecipação de tutela está presente naquelas situações em que o legislador decide criminalizar alguns comportamentos que eles estariam na fase dos atos preparatórios. Então, por exemplo, você pega teu código aí, dá uma olhadinha lá no artigo 288 do Código Penal. O legislador define lá o crime de associação criminosa. Então ele diz lá, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de praticar crimes. Então veja, ele está punindo um ato preparatório de finalidade de praticar crimes. Então imaginem vocês a seguinte situação, só para que vocês possam entender isso. Imagine que nos reunimos aí em 3, 4, 5, 6 pessoas, tá? E durante um determinado período, reunidos, nós estamos planejando praticar aí assaltos a bancos na nossa região. Então, nós vamos praticar aí uns 3 ou 4 crimes de roubo, tá? A banco, o chamado assalto a banco. E nós não sabemos por qual motivo, né, porque estamos associados, mas a polícia, por um motivo qualquer, intercepta um dos nossos telefones e, ouvindo essas conversas, descobre os nossos planos, tá? De daqui a 10, 15 dias começarmos atividades criminosas voltadas a assaltos a banco, roubo a banco, tá? E verifica-se que nós estamos em 5 pessoas fazendo esses planejamentos. Nos reunimos todos os dias numa determinada residência e vamos organizando o que ainda pretendemos fazer ou começar a fazer daqui 15 dias. Já estamos praticando o crime do 288. Veja que o 288, a associação criminosa, são comportamentos preparatórios para os crimes de roubo. Mas pela situação de risco que esse comportamento gera, o legislador antecipou a fase de crime, a fase ilícita do artigo 288. Então, do roubo não está nem na forma tentada, mas já está consumado o artigo 288, porque ele é considerado aí crime de tutela penal antecipada. Logo, o legislador antecipa uma fase normal da existência do crime, colocando-o como consumado já nos atos preparatórios. Além do 288 do Código Penal, se vocês verificarem, a gente tem lá o 291 do Código Penal, você tem o disparo de arma de fogo, que é o artigo 15 da Lei 10.826/03, que é o todo mundo conhece aí como Estatuto do Desarmamento, enfim, uma quantidade imensa de crimes que na fase preparatória já estaria presente todos os requisitos para o crime, ok? Então, não é a regra, mas é a exceção. Então, cuidado, tá? Não memorizem que cogitação e preparação são sempre fases impuníveis. A cogitação, sim, sempre. A preparação, em regra, fase impunível. Excepcionalmente, ela já se torna crime na fase de preparação. Perfeito? Tranquilo? E precisa tomar muito cuidado. Geralmente os crimes classificados lá como crimes materiais,
tá? Eles só começam a existir, pelo menos na forma tentada, quando do início de execução. Antes do início de execução, ele está ou na cogitação ou nos atos preparatórios, e aí o direito penal não se interessa por ele. Veja um fato que ocorreu num dos meus plantões no passado. Um frentista, já por volta de umas 2 horas da manhã, sozinho no seu local de trabalho, ele verifica que 2 indivíduos numa moto estão girando sobre o quarteirão e cada vez que passa nas proximidades do alto posto, eles reduzem a velocidade e ficam olhando o movimento como se estivessem estudando o melhor momento para iniciar a atividade criminosa. Provavelmente eles pretendiam um assalto ao frentista para levar lá um pouco de dinheiro que deveria ter durante a madrugada de alguns abastecimentos por ele realizado. E o frentista, então, desconfiado desse comportamento desses 2 indivíduos numa motocicleta, acionou a polícia militar. Uma viatura se deslocou para as proximidades lá e parou embaixo de uma árvore e ficou lá meio que escondido, levando em consideração a visão dos ocupantes dessa motocicleta. E eles realmente não viram a viatura lá no local em que estava, mas de onde eles estavam, eles tinham visão para o posto. E aí os policiais observaram eles passando mais 2 vezes, e aí eles desceram para um estacionamento que tinha próximo a uma estação rodoviária, deixaram a moto e subiram. Quando eles estão subindo na direção do posto, iniciando a travessia da avenida, os policiais avançam com a viatura e abordam os 2 ainda na avenida. Aí questionados os 2 o que eles estavam fazendo, eles afirmaram que eles estavam indo na direção do posto para cometer o assalto. Só que os policiais agiram de forma muito eficiente, com muita eficácia, ou seja, eles agiram prevenindo o crime e abordaram esses 2 indivíduos quando eles estavam na fase de preparação do crime. E aí não tem nem roubo na sua forma tentada. Eles foram apresentados ao plantão e liberados imediatamente porque não havia crime a ser apurado, fase de preparação do crime de roubo, portanto crime material, para o direito penal é uma fase impunível, não tem crime nenhum. Poderia até gerar algum crime se eles tivessem alguma arma e etc., mas nem isso eles tinham, portanto, o fato foi considerado atípico, porque apesar deles confessarem que eles iriam em direção ao posto para cometer o assalto, eles ainda estavam nos atos preparatórios do crime de roubo e, portanto, fato atípico. Não há interesse para o direito penal. Por isso que é importante e relevante a gente entender e ter crimes, tá? A terceira fase, essa agora sempre crime, agora a terceira fase já é considerada de fase punível, é a fase da execução. Então são 4 fases do crime, nós já analisamos a cogitação, já falamos da preparação, terceira fase do intercrimes é a execução. Portanto, havendo início de execução, eu já tenho crime pelo menos tentado. Portanto, já estamos numa fase punível. E por que eu tenho crime pelo menos tentado? Por causa, de novo, do artigo 14, inciso 2. Né? O 14, inciso 2, o legislador deixa claro que há crime na forma tentada se já iniciada a execução. A partir do início de atos de execução, nós já temos crime, ainda que na sua forma tentada, mas nós já temos crime. Tá? O que se discute, pessoal, e esse já gerou muita polêmica aí, na doutrina e até mesmo na jurisprudência, é quando se dá o início da execução. O artigo 14 diz que iniciada a execução eu já tenho crime pelo menos na forma tentada se ele não conseguiu a consumação por circunstância alheia à vontade dele. Perfeito, entendi, tranquilo. O problema agora é quando ocorre o início da execução. Imagine vocês a seguinte situação, e vou mencionar até uma súmula relacionada a esse caso. Imagine que algumas pessoas se unem, alugam um imóvel, tá? Num determinado quarteirão, a 50, 60, 70 metros de distância de uma agência bancária, e ali naquele imóvel eles começam a cavar um túnel partindo daquele imóvel,
tá? Vocês já viram isso na televisão, e seguem em direção ao banco, com uma engenharia muito bem estruturado e etc. Mas eles estão ali cavando, da casa que eles locaram até eles chegarem no local onde está o cofre, ou seja, embaixo da onde está o cofre, dá uma distância, por exemplo, de 70 metros, 50 metros, 60 metros. E eles começaram a cavar o túnel, já estão há 30 dias cavando o túnel, e dos 50 metros eles já cavaram 45 metros. Eles estão a 5 metros de chegar no ponto que eles pretendiam para poder, de baixo para cima, tirar o cofre e levar todo o dinheiro da agência bancária. Vocês já viram fatos semelhantes a isso noticiados aí nos telejornais, tá? E aí o questionamento é exatamente esse: quando se dá o início da execução? Quando eles começam a cavar o túnel, quando eles estão na metade do túnel, ou quando eles já estão tocando o objeto em que armazenava os valores? Esse é o problema. Ou uma outra situação: o indivíduo está vigiando uma residência e ele pretende entrar nessa residência. Ele passa o dia inteirinho vigiando a casa, tá? E aí uma viatura passa 2, 3, 4 vezes e vê aquele indivíduo transitando naquele quarteirão e sempre próximo daquela casa. Aí o policial o aborda e o questiona: o que você está fazendo aqui? Ele fala: estou vigiando essa casa porque à noite eu iria entrar nela e subtrair bens, coisas, objetos materiais que lá estavam. Já tem início de execução aí ou ainda não? Essa é a dificuldade, vocês entenderam? É aí que reside o problema quanto ao que nos interessa aqui, tá? É quando se dá o início da execução. E o que predomina, tá? Acabou tendo como referência um julgado do STJ. Até anota aí, tá? Um RESP 1252-770, 1252-770 de 2015. O que os ministros do STJ decidiram? Eles disseram, se vocês forem lá dar uma lidinha nesse julgado, eles vão mencionar lá com uma clareza imensa, dizendo o seguinte: que os comportamentos periféricos, um resumo, porque o julgado é extenso, os comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externado, portanto externado, já começou aí a execução, evidencia o risco relevante ao bem jurídico tutelado e também caracteriza o início da execução do crime. Portanto, quando a evidência inicia-se, e você extrai desse julgado que inicia-se a execução quando há evidências de risco relevante ao bem jurídico tutelado, tá? Então, nesse exemplo que eu mencionei do túnel, entendeu os magistrados ou os ministros do STJ, né, porque chegaram até ele, que como faltava 5 ou 6 metros para eles chegarem no ponto que eles pretendiam, já havia risco ao bem jurídico tutelado, já havia risco ao patrimônio da União. Portanto, já existia, sim, crime tentado, tá? Então, o início para a existência dos atos de execução é aqueles caracterizadores do risco ao bem jurídico. No outro exemplo que eu mencionei do rapaz que estava vigiando a casa, havia, até aquele momento da abordagem dos policiais, algum risco ao bem jurídico? Risco nenhum. Se não havia risco nenhum, o direito penal não se interessa por esse comportamento. Ele continua nos atos preparatórios e não nos atos de execução. Já não é a mesma situação se esse indivíduo pula o muro do imóvel, portanto já está dentro do quintal da casa e ele é abordado dentro do quintal da casa. E questionado, ele fala: o meu dolo era de subtrair, só não deu tempo de eu fazer isso porque vocês me abordaram. Agora já evidencia-se um risco considerado relevante ao bem jurídico. Nós já podemos ter aí uma situação de atos de execução, portanto uma tentativa de furto. Se ele estiver dentro da casa procurando objetos que ainda não encontraram, aí o bem jurídico está mais em risco ainda. Portanto,
caracterizador da tentativa de furto. É óbvio que se vocês forem prestar concurso ou estiverem trabalhando futuramente como defensores na tese de defesa, provavelmente não será essa ou não será esse o entendimento que vocês vão manter, tá? O entendimento geralmente que tem da defensoria é que para o bem jurídico estar em risco, tá? Para haver um risco relevante ao bem jurídico, a pessoa precisa estar tocando no objeto. Então, por exemplo, no caso do banco, para a defensoria pública, eles precisariam estar tentando retirar o cofre quando a polícia descobrisse e prendesse todo mundo. Então, já estavam tocando o objeto jurídico. É com o toque no objeto jurídico que revela-se o risco ao bem jurídico. O indivíduo, o simples fato dele pular o muro, estar se aproximando da residência, já dentro do quintal, o bem jurídico ainda não estaria em perigo, ele estaria dentro de uma violação de domicílio, mas não de uma tentativa de furto. Mas já se ele tivesse arrombado a porta ou uma janela, aí nós já poderíamos ter uma situação evidenciada de uma tentativa de furto. E para a defensoria, ele diz, aí nós teríamos ainda um dano. Tá? Só quando o indivíduo entra na residência e toca o objeto, ou seja, remove o objeto de um ponto para o outro dentro da residência, aí sim o bem jurídico começa a sofrer o risco. E aí teríamos a forma tentada. Então, se a polícia entra na residência e pega o indivíduo lá dentro com uma sacola com várias joias, estaria tentado o crime, tá? Para a defensoria. Só a partir desse momento que havia execução. Para a acusação, nesse momento, o crime já estaria na fase de consumação, tá bom? Isso é importante por causa dessa situação, para vocês terem uma noção de quando se dá o início da execução. Vocês vão encontrar essas divergências aí na doutrina e aí atentem-se a isso. Passei para vocês o julgado aí de 2015 do STJ, o 12.52.770, que te dá uma boa referência de quando se dá o início da execução. Segue ele que vocês vão se dar bem, tá bom? E por fim agora, quarta e última fase do iter criminis, a chamada consumação. E o que é um crime consumado, ou quando o crime se consuma? Você também encontra isso lá na legislação, tá? Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Se você verificar lá o artigo 14, inciso 1, você vai chegar à conclusão que o crime é considerado consumado quando, no fato concreto, no caso concreto, na situação real, se fazem presentes todos os elementos descritos no tipo legal. Tá? Então veja, quando que o crime de homicídio vai atingir a quarta e última fase do iter criminis? Quando que ele vai chegar na fase consumada? E que diz o 121 do Código Penal? Matar alguém. Portanto, quando os dois elementos formadores do tipo legal, o matar e o alguém, se fizer presente no caso concreto. Portanto, precisa ter alguém que realizou uma conduta e, no mesmo instante, a obtenção do resultado morte. E aí você preenche todos os elementos formadores do artigo 155 do Código Penal, e aí nós estamos diante de um crime consumado. Ou seja, a consumação nada mais é do que a realização integral, total, do tipo legal. Tá? Até rimou. Tá? Consumação é a realização total, integral do tipo legal. Ou seja, preenchido todas as palavras, todos os termos, todas as descrições dadas pelo legislador, o crime atingiu a sua quarta e última fase do iter criminis, que é a consumação, tá bom? Cuidado, pessoal. Atentem-se a isso. Consumação é uma coisa, exaurimento é outra, tá? O que vem a ser o exaurimento? O exaurimento não é fase do iter criminis. Nós temos só 4 fases do iter criminis, tá? Cogitação, os atos preparatórios, né? A preparação, os atos de execução e a consumação. Os 4 que nós acabamos de falar. O exaurimento não integra o iter criminis, não faz parte do iter criminis. Tá? Então, o que é o exaurimento?
O exaurimento, para vocês registrarem aí, não é fase do iter criminis. Ele tem única e exclusivamente, ele tem relevância na dosimetria da pena. Tá? Ele serve exatamente para o juiz verificar se ele vai elevar mais ou vai reduzir mais a pena. Tá? O exaurimento nada mais é do que uma nova agressão ao bem jurídico realizada depois da consumação. Então, o exaurimento ele vem sempre depois da consumação. Ocorre geralmente desta maneira, mas você consegue identificar a questão do exaurimento com muita facilidade nos chamados crimes formais. Tá? Os crimes materiais é mais difícil, mas nos crimes formais, todos eles você identifica o chamado exaurimento. Veja, já usei em aulas anteriores aí para vocês o mesmo exemplo, mas vamos seguir nele. Pega lá o artigo 158 do Código Penal. Nós já falamos dele aqui. Ele define o crime de extorsão. Então imagine vocês a seguinte situação. Um indivíduo qualquer, o indivíduo A, aborda o indivíduo B e mediante grave ameaça, vamos usar grave ameaça, sem a violência, deixa a violência de lado, mediante grave ameaça, então ele pega uma arma de fogo e bota a arma de fogo do lado do cara, é uma grave ameaça. Tá? E diz para a vítima, para o indivíduo B. O A dizendo para o indivíduo B. O A pega uma arma, bota lá nas costas dele e fala o seguinte, ó, segue caminhando como se nada tivesse acontecendo e entra nessa agência bancária. A pessoa quietinho, vai caminhando, entra na agência bancária, mediante grave ameaça, e ele direciona a vítima para um caixa eletrônico. E aí chega lá, ele fala para a vítima, agora você pega teu cartão e saca dinheiro aí. Veja, quando ele bota o revólver e diz, segue para a agência, porque você vai sacar dinheiro e me entregar, o crime já está consumado. Se você pegar lá o artigo 158, ele descreve a conduta, menciona qual é o resultado que a pessoa visa obter com essa conduta, mas não exige a obtenção da vantagem, não exige a consumação do crime naquele exato momento. Tá? Ele só diz qual é a finalidade, é pegar o dinheiro da vítima, mediante o saque lá no caixa eletrônico. Quando que o crime do 258 está consumado? Quando ele bota a arma do lado e fala assim, ó, segue, que você vai sacar dinheiro para mim ali com o teu cartão e com a tua senha. Já consumou o crime do 258. Agora, se ele chegar no caixa eletrônico e der algum problema no cartão, na conta, na senha, e esse senhor, vítima, começar a ficar muito nervoso e dentro da agência tiver um policial e desconfiar dessa situação, e chega nos dois e já dá voz de prisão pro autor do crime, o 158 já está consumado. Ah, mas ele não recebeu o dinheiro. Mas é crime formal, não precisa receber o dinheiro. Tá? E se ele conseguir receber o dinheiro, aí eu tenho o exaurimento do crime já consumado. Perceberam a diferença? Quando ele enquadra lá a vítima com a arma de fogo, ele já extorquiu. Ali já está consumado o crime do 158, já houve a consumação. Ele já realizou as 4 fases do iter crime. Ele pensou, ele se preparou, ele iniciou a execução e ele chegou à consumação. Agora, se ele for ao caixa eletrônico e ele conseguir obter sucesso na sua empreitada e o dinheiro for sacado, o crime vai atingir o seu exaurimento, porque consumado ele se fez lá atrás quando ele botou a arma na cabeça da vítima. Tranquilo, entenderam a diferença? Então o exaurimento ele ocorre com muita facilidade sempre nos crimes formais e ele vem sempre depois da consumação. Perfeito? Tranquilo? Isso é exaurimento, que não tem nada a ver com iter criminis, tá bom? Próximo itemzinho nosso, ainda na sequência do iter criminis, ou seja, está vinculado ainda com o iter criminis, mas o iter criminis nós já concluímos. Agora nós vamos tratar de outros assuntos que se extrai dele iter criminis, é a chamada tentativa, tá? Ainda dentro do artigo 14. Tá? Então já entendemos o que é iter criminis, agora vamos para a tentativa. Então veja, se você pegar lá o artigo 14, inciso 2 do Código Penal,
O 14, inciso 2 dele, você extrai os chamados requisitos da tentativa. E quais são eles? Você verifica lá, conforme nós já mencionamos no intercrime, que precisa ter início de execução. Sem início de execução, não há o crime na forma tentada, com aquelas exceções dos crimes de tutela penal antecipada que nós já mencionamos. Precisa início de execução. Ao segundo requisito, não pode ter ocorrido a consumação. Tá? Então, o indivíduo cogitou, se preparou, iniciou a execução e ele foi interrompido quando estava na terceira fase do intercrime, quando ele estava na execução. Ele não conseguiu chegar na quarta fase do crime, ele não conseguiu chegar na consumação. E por que ele não conseguiu chegar na consumação? Aí você extrai o terceiro requisito. Ele não conseguiu chegar na consumação por circunstância alheia à vontade dele. Ou seja, foi um ato involuntário. A vontade dele era chegar na quarta e última fase, mas ele não conseguiu. Gravem circunstância alheia à vontade do agente como cava. C de circunstância, A de alheia, V de vontade, A de agente. Circunstância alheia à vontade do agente. A cava é o terceiro requisito da tentativa. Tá? Então, esses são os três requisitos. Memorizou isso, você não esquece nunca mais tentativa. O que eu preciso na tentativa? Que a conduta do agente chegue na terceira fase do iter criminis, portanto, ele chega na fase de execução, ele não consegue chegar na quarta fase que era pretendida por ele. E por que ele não consegue chegar na quarta fase? Por circunstância alheia à vontade dele. Cava. Perfeito. Esses são os três requisitos para que tenhamos crime na sua forma tentada e extraímos esses requisitos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Abre o teu código aí e vai seguindo o que eu estou mencionando, que você não vai esquecer nunca mais. Outro ponto importante dentro da tentativa. Como que se pune a tentativa? Aí o legislador também te dá essa informação. Tá? Dá uma olhadinha lá no parágrafo único do artigo 14. O legislador vai lá e diz o seguinte, e isso é importante. Tá? Se perguntarem para vocês, o Código Penal só define crime consumado? Só define crime consumado. E a pena que vem ali no preceito secundário é a pena do crime consumado? Então, por exemplo, homicídio. Artigo 121, matar alguém, homicídio simples. Pena, reclusão de 6 a 20. Para qual crime é essa pena de reclusão de 6 a 20? Para homicídio consumado. Aí vem a pergunta, e se ele não conseguiu matar, ele ficou na terceira fase, tentativa de homicídio. Qual é a pena da tentativa de homicídio? Onde que eu encontro a pena da tentativa de homicídio? O parágrafo único do artigo 14 deixa muito claro isso. O legislador vai lá e diz que a pena do crime tentado, não importa qual crime, a do crime tentado é a mesma pena do crime consumado. Ah, professor, então se eu matar alguém, a pena é de 6 a 20, se eu tentar matar alguém, a pena é de 6 a 20? Em regra, sim. Tá? O parágrafo único é claro em relação a isso. Aplica-se ao crime tentado a mesma pena do crime consumado. Mas aí o parágrafo único vai lá e dá um benefício para o crime tentado. Ele vem lá e diz, aplicando para essa pena do crime consumado uma redução, uma causa de diminuição de 1 a 2/3. Portanto, o crime tentado impõe-se a ele a mesma pena do crime consumado, recaindo sobre ela uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. É essa a punibilidade do crime tentado. Isso é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Presente os requisitos da tentativa, o juiz não é faculdade, não é que o juiz pode reduzir a pena, o juiz está obrigado a reduzir a pena. A única coisa que o juiz pode fazer é analisar, verificar qual é a fração. De 1 até 2/3, ele pode caminhar 1/3, 1/4, 1/5, ele pode caminhar à vontade dentro desses limites aí, mas ele está obrigado a reduzir, tá? Veja, o próprio parágrafo único, pessoal, ele traz uma exceçãozinha lá, tá? E qual é a exceção? Se você pegar o parágrafo único, o legislador vai lá e diz assim no final, no início, salvo disposição em contrário.
O que significa essa salvo disposição em contrário? Está dizendo, olha, excepcionalmente, para o crime tentado, você não aplica essa regrinha de causa de diminuição de 1 a 2/3 que eu estou mencionando. E quando isso acontece, significa o seguinte, o legislador está dizendo, quando ele coloca salvo disposição em contrário, ele está dizendo que há crimes em que a tentativa ela é punida de forma diferente do que está expresso como regra no parágrafo único. Portanto, é uma exceção. Tá? Exemplo disso, você pega lá o artigo 352 do Código Penal. Pega o artigo 352 do Código Penal e dá uma lidinha nele. Ele fala da evasão mediante violência contra a pessoa. Evasão mediante violência contra a pessoa. Tá? É o denominado crime de atentado ou de empreendimento. Se você der uma lida no artigo 352, você vai verificar que o legislador vai lá, e eu não vou fazer a leitura dele aqui agora, mas se você pegar o 352, ele vai lá e diz o seguinte, o crime, e ele na descrição que dá, ele diz, o crime sendo consumado ou tentado, a pena é de X a Y. Ou seja, no artigo 352, tanto o crime consumado como o crime tentado é punido com a mesma pena. Tá? Não se aplica aí a regra do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Ah, professor, mas pode isso? Pode, porque o próprio legislador excepciona, quando ele menciona salvo disposição em contrário. Perfeito? E se eu estiver na regra e puder aplicar a tentativa, qual é o critério que o juiz usa para sair de uma fração mínima a uma fração máxima? Pessoal, o critério é simples, tá? E é determinado aí pela jurisprudência. Significa o seguinte, ó, quanto mais próximo da consumação, quanto mais perto da consumação, menor será a fração de redução. Quanto mais distante da consumação, maior será a fração de redução. Esse é o critério indicado pela jurisprudência para que vocês futuramente, como juízes ou juízas, imponham entre 1/3 a 2/3 como causa de diminuição de um crime na sua forma tentada, tá? A não ser que esse crime que vocês estiverem julgando já estabeleça uma regra diversa a essa, aí você esquece a regra geral do Código Penal, porque diante de uma situação de conflito prevalece a norma especial, tá bom? Para a gente finalizar, e depois a gente segue com esse tema no nosso próximo encontro aí, teorias aplicadas à questão punibilidade da tentativa. Ainda falando de parágrafo único. Nós temos duas teorias que falam aí da punibilidade da tentativa. Nós temos a teoria objetiva e a teoria subjetiva. O que diz a teoria objetiva? Para a teoria objetiva, a pena deve ser reduzida, uma vez que o bem jurídico não foi atingido. Essa é a motivação da redução da pena. Você vai falar assim, por que na tentativa a pena é reduzida de 1 a 2/3? Porque pela teoria objetiva, cabe a redução porque o bem jurídico não chegou a ser atingido. Lembra-se que eu falei lá? Quando que se inicia a execução, quanto mais próximo de atingir o bem jurídico, mais próximo de um início de execução nós estamos. Portanto, a teoria adotada aí no parágrafo único foi a teoria objetiva. Tá? A pena deve ser reduzida uma vez que o bem jurídico não foi atingido. Portanto, quando o crime é consumado, o bem jurídico é atingido. Quando ele fica na forma tentada, o bem jurídico não é atingido. Logo, se a proteção, a tutela, o objeto jurídico é exatamente proteger o bem jurídico, se ele não foi atingido, o sujeito ativo tem direito a uma redução de pena. Pela teoria subjetiva, que não foi adotada, tá? A pena do crime tentado deveria ser a mesma pena do crime consumado. E qual é a tese que se utiliza, qual é o argumento que se utiliza para dizer o crime tanto faz ele consumado como ele tentado, a pena deveria ser a mesma, sem redução nenhuma. Essa teoria não foi adotada, subjetiva. Por quê? Qual é o argumento desta
corrente doutrinária que não foi adotada pelo direito penal brasileiro. É que o dolo é o mesmo. Quando o indivíduo está dentro do iter criminis, tá, o dolo dele é sempre de obter a consumação. Ele nunca inicia para falar, vou até a terceira fase e vou parar. Não, ele inicia sempre para obter a quarta e última fase. Ele quer chegar à consumação. Então o dolo dele é idêntico, tanto para a forma consumada como para a forma tentada. E, portanto, para os defensores, os estudiosos, os adeptos da teoria subjetiva quanto à punibilidade da tentativa, a pena deveria ser a mesma, tanto por crime consumado como por crime tentado. Essa não foi a teoria adotada pelo Código Penal. O próprio parágrafo único deixa bem claro isso para a gente, o parágrafo único do artigo 14, deixa bem claro isso aí para a gente, que a teoria adotada quanto à punibilidade do crime tentado, adotado foi a teoria objetiva. Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, paramos por aqui e seguimos com a tentativa no nosso próximo encontro, falando de espécies de tentativa, para vocês não perderem a sequência aí. Até lá, pessoal.